O ministro da Fazenda, da Defesa, perdão, o ministro da Defesa do governo Luiz Inácio, José Múcio Monteiro, afirmou que o sonho do pobre do Nordeste é ser pobre no Sul. A declaração foi dada em palestra nesta segunda-feira, durante o painel Defesa Nacional, Presente e Futuro do Brasil, realizado pelo Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Eu quero... Tem um vídeo aí, Anselmo. Tem um vídeo? Tem? Pode colocar aí. Coloca o vídeo, então. Os vencidos precisam sentar em algum momento, porque nós temos 10 milhões de desempregados nesse país e 33 milhões de pessoas vivendo na base de insegurança alimentar. Esse país é um continente diferente. Eu digo muito que nós somos 5 países. Nem os pobres são os mesmos nesse país. Nem os pobres são os mesmos nesse país. Nós somos de um estado, julgo eu, que o sonho do pobre do Nordeste é ser pobre no Sul, que vai viver numa região. Aí vocês acabaram de ver o vídeo e eu quero convidar a nossa convidada especial dessa quarta para o comentário, Eduarda Campopiano. Bom, eu quero começar dizendo que é um comentário que eu não vou dizer que é xenofóbico nem nada, porque é apenas um comentário, certo? É o tipo de comentário que todo mundo faz eventualmente, mas ele traz uma questão um pouco séria e é quase um ato falho, né? Porque o que acontece? De fato, essa história do pobre do Nordeste quer ser pobre no Sul, por que que ele disse isso, né? Porque o Nordeste, de acordo com o IBGE, tem, por exemplo, a Bahia e Pernambuco, as piores taxas de desemprego do Brasil. A Bahia é o estado mais violento do país. Acho que já está no 4º ou 5º ano em que a Bahia é o estado mais violento do país. Além de que o Nordeste também é a região onde tem os maiores índices de analfabetismo. Para vocês terem uma noção, na última pesquisa feita pelo IBGE, os índices de analfabetismo do Nordeste estavam em 13,9%, 14%, enquanto as taxas de analfabetismo do Sul estão em 3,3%. É uma diferença, assim, abismal. São mais de 10% de diferença. É muita coisa. Então, por que que o Nordeste ficou do jeito que está? Basta você ver que a maioria absoluta dos governadores do Nordeste são do PT, do PSB, de partidos de esquerda no geral. Além disso, na última eleição, o Lula levou 70% do Nordeste, enquanto levou 40% do Sul. O Nordeste é dominado por partidos, por governantes e por militantes de esquerda, assistencialistas, que querem manter a população de lá refém de programas assistenciais para converter isso em voto. E, infelizmente, dá certo. Infelizmente, eles tornaram essa população tão refém há tanto tempo que chegou num ponto em que, hoje em dia, com eles no governo, é muito difícil que quem já é dependente do Estado consiga sair dessa dependência. E aí essa pessoa que é dependente do Estado desde que nasceu pensa: oh, meu Deus, eu só não passo fome por causa das medidas do governador do Estado. Mas foram justamente essas medidas de esquerda que colocaram essa pessoa nessa situação de pobreza, de analfabetismo, de insegurança. Então, assim, ele acaba cometendo um ato falho, porque ao dizer que o pobre do Nordeste prefere ser pobre no Sul, ele só está reconhecendo aquilo que a gente sempre diz, que a esquerda acabou com o Nordeste, que a esquerda tornou o povo nordestino refém. O povo nordestino agradece pelas medidas assistencialistas que não os deixam passar fome, mas eles só precisam dessas medidas por causa da forma como o governo foi conduzido lá, de como a situação econômica é conduzida, a situação escolar, a situação de saúde. Então, assim, é um ato falho. Ao dizer isso, ele só comprova aquilo que a gente sempre disse, que a esquerda está acabando com a região do Nordeste do Brasil, não só com a região Nordeste, a região Norte também é bem precária, mas o Nordeste tem mais esquerda. Então, assim, ele só está confirmando aquilo que a gente sempre disse, o Sul é um país que elege poucas pessoas de esquerda. A esquerda não tem força no Sul. O assistencialismo, a dependência estatal é pouca no Sul. É exatamente isso que ele está explanando aí, sem nem mesmo querer, ele está concordando com a gente.
Obrigado, Eduarda. Eu quero passar agora o comentário ao professor Marcelo Rocha Monteiro. Bom, primeiro eu queria dizer que eu concordo integralmente com essa excelente análise que a Eduarda acabou de fazer, né? E ela me lembra, isso que ela acabou de dizer, me lembra uma outra situação, um outro país, né? Um contexto um pouco diferente, mas você identifica pontos em comum. Eu ouvia de uma amiga, uma grande amiga que mora na Flórida já há mais de 20 anos, e que é casada com um cubano. E esse cubano foi para os Estados Unidos há algum tempo, e a família dele ficou lá. E ela, então, tem contato com essa família, e passou a ter contato com a realidade cubana através do marido. E ela me dizia uma coisa que no começo eu achava que era um pouco de implicância, né? Mas o que ela dizia era o seguinte: criou-se no povo cubano, são 59, são mais de 60 anos de ditadura, né, do regime comunista, do Fidel Castro, né, e seus sucessores. E ela diz, criou-se na população cubana uma cultura de não trabalhar, né, de viver, né, das migalhas, né, e as migalhas lá são migalhas mesmo, né, que o Estado provê. Uma coisa mais ou menos assim, a gente finge que trabalha e o Estado finge que nos paga. Então, é uma coisa um pouco assustadora os relatos que ela faz, né, de pessoas que não têm a cultura do trabalho, realmente, não tem mais. Né? Se já tiveram, são 60 anos, né? Então, estou falando aí de mais de 2 gerações. Né? E, quer dizer, os cubanos que têm vontade, disposição para trabalhar, para empreender, né? Na sua grande maioria saíram de Cuba, né? Fugiram de Cuba, estão muitos deles nos Estados Unidos, na Flórida, colônia cubana. Colônia cubana na Flórida não só é muito grande, como é provavelmente a mais próspera das colônias latino-americanas, né? Então não tem nada a ver com genética, com qualquer questão aí de essas bobagens de questão racial, não é nada disso. Né? A questão é cultural. A cultura do trabalho, que era forte na Cuba pré-Fidel, né, foi se perdendo ao longo de décadas, exatamente com essa mentalidade que os governos de esquerda têm. Vamos manter esse povo vivendo de migalhas para que essas pessoas sempre precisem de nós. Né? No caso do Brasil, como nós temos eleições, né, para que eles sempre sejam nossos eleitores. No caso de Cuba, que é uma ditadura, né, para que eles sempre se sintam dependentes da generosidade, entre aspas, do Partido Comunista, né, do governo cubano. Então, é um quadro assim muito triste, né? Mas o que você pode afirmar com absoluta certeza é que a esquerda não tem o menor interesse em mudar isso. Né? A esquerda quer que o pobre do Nordeste seja realmente esse pobre descrito, né, com toda a cara de pau por esse cidadão aí, por esse ministro. Né? Quer dizer, o que ele quis dizer foi um pobre mais pobre do que o pobre do Sul. Por quê? Porque é um pobre que é mais dependente do Estado, é mais dependente da generosidade, entre aspas, do governo. É um voto de cabresto. Né? É isso que eles querem. Né? O PT é e sempre foi, desde o primeiro governo Lula, um partido que comemora o aumento do número de pessoas dependentes de programas sociais. Tá? Estufa o peito, se enche de orgulho e diz: quando o meu governo começou, eram 500 mil no Bolsa Família, agora são 2 milhões. Quer dizer, é preciso ser muito idiota, né,
para não perceber que isso não é uma vitória, isso é uma derrota, né? A vitória é dizer, quando o meu governo começou, eram 2 milhões de pessoas no Bolsa Família. Agora não tem mais ninguém. Ninguém precisa de Bolsa Família, ninguém precisa de assistência do governo, todo mundo se mantém com o seu próprio trabalho. Vocês imaginem se alguém vai se eleger presidente dos Estados Unidos dizendo, se eu for eleito, eu vou dar $200 para cada família. As pessoas vão olhar para mim, o que esse louco está fazendo aqui? Eu não quero viver de migalha do governo, eu quero viver do meu trabalho. Eu quero que esse candidato assegure uma economia próspera, onde empresas tenham um ambiente favorável para abrir novas fábricas, novas lojas, novos mercados e fornecer mais empregos, empregar mais gente e fazer esse círculo virtuoso da economia de mercado que a esquerda não consegue ou provavelmente não quer entender. O que eles querem é o círculo vicioso da pobreza e da dependência do Estado. Então, é isso. Obrigado, professor Marcelo. Antes de passar o comentário para o Andrei Blanco, eu quero cumprimentar o Adriles. Boa noite, Adriles. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Tirando ruim, tive um problema de logística aqui, que eu estava estreando um programa novo, no outro programa que eu estou fazendo, aí eu atrasei uns 5 minutinhos. Perdão, estou aqui. A Eduarda está acostumada com os meus atrasos.